reversão. E hoje nós vamos ver a reversão do paralítico da Porta Formosa. Amém? Atos 3, de 1 a 10. Nós vamos acompanhar aqui pelo telão. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando, olhando juntamente com João, disse: olhe para nós. E ele os olhava atentamente, esperando o quê? Receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou a levantar, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles aonde? No templo, na casa de Deus. Amém? E o que aconteceu? Pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmola assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito o quê? Admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Amém? Quem não ficaria aqui espantado e admirado, não é verdade? Então levante a sua mão. Deus tem esse milagre para a sua vida hoje. Você vai levantar num salto essa área da tua vida que está paralisada por algum motivo. Hoje a palavra está quebrando toda a resistência, todo o domínio, toda a manipulação. E hoje você vai viver o poder dessa reversão. Meu Deus, muito obrigado pelas vidas que o Senhor trouxe aqui hoje. A Helenice, a Marilene, a Marina, a Lúcia. Por cada povo, Senhor, por cada vida que está aqui. Aqueles que nos acompanham em casa. Obrigado, meu Deus, nós derramamos o nosso coração e pedimos que o Senhor nos use para que a tua palavra, Senhor, chegue ao coração de cada um e possamos viver essa reversão, e aquilo que está paralisado na nossa vida seja revertido e comecemos a andar e a viver e dar glória a Deus por tudo aquilo que o Senhor já fez e vai fazer ainda nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala: Deus vai te surpreender. E você vai dar um salto hoje aqui, porque essa área que você sentia, que estava parada na tua vida, comece a preparar aí, porque você vai começar a andar. Amém? Então estica o braço, estica o seu corpo e fala: a minha vida vai andar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, queridos, podem sentar. Olha, Pedro e João estavam batizados pelo poder do Espírito Santo. Já tinha acontecido o Pentecostes. Eles não eram mais aqueles discípulos tímidos, inseguros, aqueles discípulos que tinham pouca fé, né? Mas agora cheios do Espírito Santo. Preste atenção nessa palavra. Em pouco tempo nós vamos receber o que nós precisamos, ouvir o que o Espírito diz à igreja. E Pedro e João, eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles tinham vivido o Pentecostes. Eles estavam vivendo sinais, prodígios, poderes miraculosos. O que estava acontecendo na vida das pessoas através do ministério deles, daquilo que Jesus já tinha feito. E Jesus falou: olha, vocês vão fazer as obras que eu fiz e vão fazer obras ainda maiores, porque Jesus teve 3 anos para exercer
o seu ministério como sacerdote aqui na terra. Quando fala que a gente vai fazer obras maiores, porque a gente tem muito mais tempo para fazer muito mais. Amém? E agora, eu não sei qual é o dia, nós vamos ter o Salvation Day. Nós vamos sair pelas ruas aqui do Rio de Janeiro, nós vamos evangelizar, nós vamos levar a palavra. Venha junto, né, com os pastores, os presbíteros. Nós vamos fazer um grupo pela manhã, um grupo à tarde, um grupo à noite. Vê para mim o dia exatamente. 22. Então dia 22 nós vamos sair daqui às 10 horas da manhã, às 2 horas da tarde, depois às 6 horas da tarde. Para a gente ter esses 3 ciclos, né, do dia, com pessoas saindo para evangelizar, e você vai junto, vai aprendendo. E Pedro e João estavam indo ao templo às 3 horas da tarde, porque havia naquele momento um tempo de oração e de busca no templo. Um homem que desde nascença não tinha força para caminhar, para andar. E quando Pedro e João estavam entrando por aquela porta, aquele homem que todos os dias era colocado ali para receber esmolas, ele foi e pediu para aqueles homens que com certeza ele nem sabia quem era, como ele pedia para as pessoas que estavam passando e entrando para ir ao templo. E Pedro e João olham para a vida daquele homem. Queridos, nós muitas vezes vemos pessoas que de alguma forma, quando eu falo deficiência, não estou falando só deficiência física, mas a pessoa tem uma deficiência emocional, tem uma deficiência financeira, a pessoa é desprovida de alguma coisa. Às vezes é difícil as pessoas pararem para olhar para elas. Você que já recebeu e já viveu preconceito na sua vida, por algumas razões, é difícil muitas vezes você ter esse olhar de desprezo. Uma pessoa que está numa condição assim, as pessoas nem prestam atenção, nem olham, ou passam, nem olham para a cara da pessoa e jogam uma moeda. E dá realmente uma esmola. E aquele homem todos os dias ia naquele lugar e ele dependia da boa vontade das pessoas, ele dependia daquelas esmolas para viver e sobreviver. Ele não estava acostumado que alguém parasse e olhasse para ele. Mas aquele dia Deus tinha preparado algo muito especial para esse homem. E que talvez ele podia ser mais um dia da vida dele. Como hoje, aqui nesse culto, pode ser mais um culto que você veio assistir. Mais um culto que você veio ouvir a palavra. Mais um culto que você veio adorar a Deus, entregar sua oferta. Mais um dia que você veio prestar o seu culto racional a Deus. E talvez você não esperasse que algo sobrenatural acontecesse. Será que nós não vamos nos acostumando, às vezes, chegar na igreja, sentar, ouvir a palavra, cantar, dar oferta, ouvir a palavra, despedir, ir embora e voltar e viver os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, os mesmos desafios? Não que a gente não viva isso, mas parece que vão passando os dias, as semanas, os meses, os anos, e nada acontece na nossa vida. Nada. Nenhuma novidade, nem alguma coisa boa. De repente, uma área da sua vida, ou mais do que uma, você olha e fala assim: não é possível. Essa área da minha vida não anda. Está adormecida. Parece que foi esquecida. Até por nós mesmos. Porque a gente vai vendo que não acontece nada, a gente deixa de criar expectativas. E mais do que isso, de ter esperança. Porque expectativa a gente pode ter. Mas quem tem esperança no coração, não desiste. Mesmo que passem anos. Nós temos a história de Abraão que fala que ele creu contra a esperança. O que é crer contra a esperança? Porque quando você já nem tem mais esperança, expectativa humana para viver alguma coisa, você continua acreditando que é possível acontecer. Quem sabe uma área da sua vida que você já se conformou,
Já se conformou, deixa quieto. É assim mesmo, isso aqui, eu já fui machucado, eu já fui... já passei por traumas. E eu já nem espero mais nada acontecer nessa área da minha vida. E a gente vai, saber o que, queridos? Se acostumando em viver dessa forma. A gente vai aceitando, até como bons cristãos que nós somos, de falar até mesmo, não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus que eu seja feliz nessa área. Quando eu passei por todas as minhas crises de depressão e tentava me curar de depressão, não conseguia, eu comecei a aceitar que aquilo era meu espinho na carne. Eu conhecia Deus, eu conhecia a palavra, não tinha a maturidade que eu tenho hoje, claro. Mas chegou um momento da minha vida que eu já achava que aquilo que eu sentia fazia parte de um propósito de Deus para mim. Embora fizesse parte, não eu continuar depressiva, mas fazia parte do processo. Eu tenho falado para vocês de processos. Eu tinha que aceitar que era assim mesmo. A vida já não pode ter tudo para a gente mesmo. Não é a vontade de Deus, não é? Deus não quer isso para mim. Eu posso ser feliz de outra forma, não é? Não existe um caminho para mim, não existe esperança para mim, ou porque a gente olha para a idade que a gente tem, ou a gente olha para a dificuldade, a gente olha para a nossa condição humana em todos os aspectos. E você vai, sabe, se acostumando, você vai se ajeitando de estar ali todo dia na porta pedindo esmola. É como se dentro de você não desistiu, mas um pouquinho tá bom. Um pouquinho de carinho, um pouquinho de amor, um pouquinho de respeito, um pouquinho de honra, de reconhecimento, tá bom. E a gente vai aceitando que a vida é assim. Tem num casamento muitas vezes que pode não ser perfeito, mas também não sou feliz, não sou realizado, não consigo me relacionar com uma pessoa. Eu tenho essa situação na minha família, eu tenho essa situação financeira, eu tenho essa situação na minha saúde. E a gente vai aceitando as esmolas, preste atenção nisso. A gente vai aceitando que a esmola tá bom. Tá bom assim. É melhor do que nada. É melhor do que ficar na cama. Aquele homem, ele tinha de alguma maneira a esperança de ali na porta daquele templo. Ele não conseguia entrar porque a condição dele física o impedia de entrar dentro do templo. Ele não podia. Quantas pessoas se sentem com tanto preconceito que elas não se sentem à vontade dentro de uma igreja, dentro de um ministério. Eu não me encaixo. Eu não tenho as características. Eu não tenho a capacidade. Eu não tenho a força. Achei assim interessante que a moça falou: bispa, como é que eu faço para ter a força que a senhora tem? Que a senhora conseguiu vencer isso? Falei: querida, eu não sei nem te explicar da onde veio. Eu só sei que veio de Deus. Eu não sei. Eu só sei que eu tinha no meu coração a esperança de ser liberta. E que por um momento eu comecei até a aceitar que era assim. Vamos vivendo assim, é o meu espinho na carne. Não foi que Paulo orou 3 vezes e pediu para Deus tirar um espinho que estava incomodando? O Senhor falou o quê? A minha graça te basta. Eu falei: quer saber? A graça de Deus me basta. E tudo bem, um dia eu estou bem, outro dia eu choro, outro dia eu quero morrer. Mas vamos que vamos. Eu vou ser salvo, eu vou para o céu e vou vivendo a vida do jeito que dá. Só que não era isso que Deus queria. Deus tinha para mim uma mudança total e radical, como Deus tinha para esse homem, como Deus tem para você, querido. Quando você entende que a esmola pode trazer por um momento para você o alívio da dor, o alívio de um preconceito, o alívio de alguma coisa que te machuca muito, mas não é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para você.
você, amém? Deus tem a vida abundante para mim, aleluia. Eu posso sim passar por lutas, muitas são as aflições do justo, mas a palavra diz, de todas o Senhor te livra, aleluia. E esta aflição de estar paralisado, Deus tem a palavra rema, levanta e anda, aleluia. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Fala, eu vou me levantar e vou andar, porque essa é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para mim. Fala, para mim, exclusivamente para mim. E não é porque eu mereço, é porque Deus me ama. É porque Ele foi para uma cruz e Ele quebrou as maldições da minha vida. Porque aquele homem estava paralítico desde a infância. Eu não sei, a gente não sabe a história. Mas o Senhor olhou e se compadeceu daquele homem, que talvez guardava no seu íntimo o desejo de sair daquela condição. Ele estava todos os dias ali na porta do templo. Só que muitas vezes a gente fica nos átrios, a gente fica na entrada, mas Deus quer que você entre no santo dos santos, aleluia, com intrepidez, com autoridade. E Pedro e João olham para aquele homem. A palavra fala que eles olharam firmemente para eles. Quantas pessoas passavam ali e não olhavam nos olhos daquele homem? Foi o mesmo olhar de Jesus que quando Pedro negou Jesus, se sentindo acusado, o olhar de Jesus cruzou o olhar de Pedro, que não o condenou, que não o acusou, mas foi um olhar de amor, foi um olhar de misericórdia. Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo. E eles olharam para a vida daquele homem e eles se compadeceram dele. Quando nós temos no nosso coração esse sentimento, quando a gente para e olha nos olhos de uma pessoa e a gente evangeliza e a gente fala do amor de Deus. Quando a gente para e olha nos olhos dessa pessoa e vê o quanto ela está clamando e necessitando de uma oração, de uma palavra. Nós discipuladoras, nós levamos isso para o nosso grupo, para as nossas discípulas, pastores, para os nossos grupos. Nós precisamos parar de olhar só para nós mesmos. Nós temos os nossos problemas, nós temos as nossas dificuldades, nós temos. Mas quando o nosso olhar de amor cruza o olhar daquela pessoa que está necessitada, olha que a palavra fala que aquele homem também parou e olhou. Versículo 4, Pedro, fitando juntamente com João, disse, olhando para os olhos dele, olha para nós. Eles queriam também que aquele homem parasse de olhar a sua dificuldade, a sua mazela, as suas mazelas, a sua condição humana deplorável que ele estava vivendo, que eles pudessem olhar para aquilo que estava na vida daqueles homens de Deus, daqueles apóstolos. E eles falaram, olha para nós, olha para mim. Às vezes, querido, a gente tenta ajudar as pessoas, a gente olha às vezes, mas às vezes as pessoas não querem olhar, não querem encarar a verdade, não querem entender qual é a direção que Deus tem para nós. Às vezes a gente tem dificuldade. Presta atenção, quando você está magoado com alguém, você consegue olhar nos olhos da pessoa? Não, você dá um jeito, você não olha. Porque os olhos são o espelho da alma. Porque se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo é luz. Mas se os teus olhos não são bons, o teu corpo está em trevas, então você não consegue olhar. Você não consegue encarar. É você querer desejar a verdade.
Ele poderia não ter olhado para aqueles homens. Esses homens estão pedindo para eu olhar nos olhos deles. E a palavra fala que ele olhou firmemente, aqui versículo 5. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. É muito importante que exista essa sintonia. Daquele que deseja dar, oferecer, ajudar. E precisa também existir aquele que deseja também receber. Porque é incrível que pareça, tem pessoas que não querem. Tem pessoas que a gente tem condição de olhar, de ajudar, de aconselhar, de direcionar, mas a pessoa não quer. Ela quer continuar na sua paralisia. Ela quer continuar vivendo de forma aonde ela só vai se alimentar das migalhas, das esmolas. Precisa haver esse sincretismo, essa unidade, precisa haver essa troca. Aonde existe um poder que vai me transformar, aonde existe uma palavra que vai me curar e vai me livrar daquilo que pode me matar, mas existe também o meu desejo de querer ser curado. Aquele homem estava esperando o quê? Que eles dessem alguma coisa para ele. Então ele sempre tinha a expectativa de receber. E eu tenho uma palavra de Deus para você, queridos. Não perca as oportunidades de receber o que Deus tem para você. Não endureça o teu coração a ponto de dizer: eu não quero mais. Eu não preciso mais. Eu preciso estar atento àquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Talvez até a nossa expectativa e o nosso desejo seja um e o desejo de Deus seja outro. O que aquele homem estava esperando? Alguma coisa. Mas o que Deus fez surpreendeu, dando a ele muito mais do que ele podia imaginar. Então não feche o seu coração. Não impeça de você olhar para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E prestar atenção. Queridos, eu estava hoje pensando, meditando nessa palavra. E veio assim na minha cabeça, a mesma coisa quando você está lá, né? Eu gosto de cozinhar, eu fico lá cozinhando, estou fazendo as minhas coisas. E de repente alguma coisa te distrai. Aí você vai lá, vai no quarto, vai atender a porta, vai fazer alguma coisa, né? Eu sempre falo para a gente está lá cozinhando e falo: oi, você tem que ficar aqui olhando. Porque de repente a gente esquece e vai ver, começa a sentir um cheiro, está queimando alguma coisa. Os nossos olhos têm que estar naquilo que eu estou fazendo. E sabe o que o diabo faz, queridos? Deixa eu falar para você. Ele tenta te distrair com outras coisas. Ele tenta tirar você do foco daquilo que é o objetivo, a vontade de Deus para você. Então, um exemplo. Você começa a fazer o CEAR. Você começa a fazer a Unirenascer. Você começa a fazer um curso. Aí vem uma luta, uma guerra. Vem uma situação, você para. Não vou fazer mais. Aconteceu outra coisa na minha vida. Às vezes a gente precisa interromper alguns processos. Mas vamos prestar atenção. Se o diabo não está roubando a gente daquilo que é um propósito. Eu começo o ministério, eu paro. Eu começo a ir à igreja e me colocar para a obra, para o serviço da casa de Deus. Aí quando Deus precisa de mim, eu não estou lá. Aí eu arrumo uma desculpa, eu tenho outras coisas para fazer. E sabe o que acontece? Você perde o seu foco. O inimigo está te distraindo com um problema, com outras coisas, para você tirar os olhos daquilo que Deus quer fazer na sua vida. E infelizmente na nossa caminhada, a gente vai percebendo pessoas que estavam focadas, pessoas que estavam dentro do propósito de Deus. Alguma coisa acontece, pronto. Essa pessoa, sem explicação, ela deixa de ter o mesmo olhar que ela tinha antes. Ela não quer mais, então ela está fugindo. É quando a gente está
triste, magoado com alguém que a gente não quer encarar, não quer olhar nos olhos. Você quer mesmo que essa área da tua vida tenha uma virada radical? Então preste atenção. Foque a sua vida, tenha um compromisso com aquilo que é a verdade de Deus. Encare, por mais difícil, dolorido, vamos dizer assim, desconfortável que seja. Olhe e pense aquilo que você precisa desejar para Deus te dar. Que você comece a realmente focar e colocar a tua força, a tua energia, a tua dedicação para você conquistar aquilo que você deseja. Será que essa área da tua vida não anda porque você muitas vezes perde o foco? Se distrai com outras coisas, começa a ficar perdido com outros desejos e sentimentos e aquilo já não é mais tão importante para você. E às vezes a gente culpa Deus, a gente culpa a igreja, a gente culpa a autoridade espiritual pelos nossos fracassos. E na verdade o que está faltando é a gente se concentrar naquilo que a gente deseja. Alguns anos eu estava querendo fazer um curso muito importante para me aprimorar. Porque eu sou ungida bispa já há 28 anos. Eu faço os cursos, eu dou aula, eu estou aqui. Só que chega um momento da vida da gente, a gente começa a querer mais. Estudar mais a palavra, claro. Se esforçar para entender mais. E Deus colocou um sentimento no meu coração. Que eu voltasse a estudar. E eu queria, dentro daquilo que eu estava fazendo, que é ajudar as pessoas e que tem todo o meu envolvimento na questão da alma. Eu queria compreender mais. Porque o aspecto espiritual eu conheço. Eu vivi isso, eu vivo isso há 28 anos. Que eu exerço a minha função pastoral. Mas eu precisava conhecer alguns aspectos que me limitavam. Eu precisava abrir o meu entendimento para coisas que eu precisava entender e que eu ia estudar, pegar livro, fazer pesquisa. Eu falei, não, eu preciso ter autoridade nisso. Para poder ajudar mais as pessoas, para poder aconselhar melhor as pessoas. Eu estava já há 5 anos esperando essa oportunidade. Cada hora acontecia uma coisa, eu não fazia. Era, né, porque é assim, né? Eu cuido de todo mundo. E às vezes a gente esquece de cuidar da gente. A gente esquece de focar naquilo que eu, Rosana, quero. Aí a família. Passamos por uma fase do bispo não estar bem fisicamente. Aí tive a situação com a minha filha. Aí teve a neném. Aí eu vou, cuido, né? A gente vai fazendo o ministério, precisa disso, aquilo. E quando eu fui ver, foi passando o tempo. Aí eu falava, poxa, eu não consigo fazer. Eu não consigo fazer. O Espírito Santo falou, por que você não consegue fazer? Porque você não quer. Porque se você quisesse mesmo, você já teria se matriculado, tinha feito e ia atrás. E realmente, eu comecei a ficar incomodada com isso, porque parecia para mim uma derrota. É como se a gente quer muito uma coisa e a gente fica, sabe, arrumando um monte de desculpa. E a gente acha que todo mundo é culpado, ou as situações são culpadas. E não, depende de você. A gente precisa arrumar um tempo e fazer aquilo que precisa ser feito. Esse é o teu desejo. E o ano passado, Deus colocou muito forte no meu coração. Eu comecei a pesquisar, comecei a procurar, comecei a orar. E comecei a ter realmente uma direção e um olhar para isso. E Deus abriu uma porta maravilhosa. Eu estou estudando num instituto cristão. E tem sido uma bênção para mim. Porque muitas coisas até que Deus já tinha me mostrado e me revelado, eu tenho aprendido. Eu falei, meu Deus, glória a Deus e outras coisas. Por quê? Porque eu preciso ter mais conhecimento, mais entendimento. Para ajudar e para crescer ministerialmente. E quantas vezes nós estamos acomodados e reclamando que as coisas não estão boas. Mas porque a gente também não está fazendo nada. Porque a gente também não está se empenhando, a gente está aceitando as
migalhas e tá bom assim, não, eu quero isso, então eu vou correr atrás, eu vou colocar o meu coração, e eu tenho administrado o meu tempo para fazer essas coisas. E tem sido uma bênção para mim, tem sido uma bênção porque o conhecimento te dá autoridade. Faz você compreender as coisas que dentro dos seus limites você não consegue. Então olha para essa área da tua vida que você fala, isso aqui não está legal, eu quero melhorar, eu quero que isso aqui vá para frente, eu quero que essa área... Então o que eu posso fazer? Alinhe-se aquilo que é a vontade de Deus, ore em cima disso, corra atrás, busca, faça uma lista, se desenvolva, não aceita viver uma vida medíocre, reclamando que as coisas não acontecem. Hoje é dia de você deixar o Espírito Santo te chacoalhar, para que você levante e dê um pulo aí da sua cadeira e fala, a partir de hoje eu vou começar a me posicionar em relação àquilo que é a vontade de Deus para a minha vida. Amém, igreja? Amém, igreja? Então dá um pulo aí pela fé em nome de Jesus e fala, a minha vida vai dar um salto, amém? A minha vida vai andar, e essa área da minha vida que estava parada, Satanás, você não vai impedir o crescimento que Deus tem para mim, aleluia, amém? Glória a Deus. Fala para o teu irmão, eu entro em concordância, você vai dar um salto, e essa área paralisada da tua vida vai começar anda, em nome de Jesus, levanta e anda, aleluia, amém, igreja? Foi bom dar uma pulada aí, né? Agora senta de novo, nós já vamos terminar. Vamos ver aqui um versículo, Hebreus 10, 19 a 23. Portanto, meus irmãos, tende ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. E Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração, o quê? Sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é o quê? Quem fez a promessa é? Por ser enfermo, ele não podia entrar no templo, mas onde ele estava? Na porta. Muitas coisas impediram de você estar dentro, mas você está na porta, batendo para viver as oportunidades. Jesus é a porta, Ele é o caminho para você. Então você pode fazer 1000 planos, mas a resposta certa vem de Deus. Então busque, esse é o teu sentimento, é o teu desejo. Coloque debaixo da cobertura da igreja, receba a bênção, o envio para você viver, mas não abra mão das coisas que Deus tem para a sua vida, porque você tem se colocado limites. Eu me sinto limitado pela idade, por não ter dinheiro, por não ter pessoas influentes na minha vida, por não ter um padrinho, por não ter isso, por não ter aquilo. Quantas vezes você está se limitando? E o que você precisa? Você precisa do poder de Deus. A pastora Adriana falou aqui hoje, não depende de homens. Você depende do Senhor. Então corre atrás dos seus sonhos. Quando eu tinha 13 anos, eu fui batizada com o Espírito Santo, pedi uma profissão e um trabalho para Deus. 1 ano depois, Deus abriu uma porta para mim, que eu ganhava mais do que minha família toda. E eu tinha um sonho no meu coração, nem imaginava que era possível viver, mas Deus abriu uma porta. Então deseje, sonhe os sonhos de Deus. E se esse é o propósito de Deus, essa porta vai abrir. E se não for de Deus, ela não vai se abrir. Então você vai entender que Deus tem outras coisas para você. Amém? Em segundo lugar, você precisa, em nome de Jesus, colocar os seus olhos aonde há esperança.
Às vezes você fica colocando os teus olhos naquilo que não vai dar em nada. Você investe tempo, você investe energia, você investe tudo que você tem, e aí dá errado e você culpa Deus. Essa era a vontade de Deus para a sua vida? Tem pessoas que arrumam um trabalho e o trabalho tira ela da igreja. Tem gente que entra numa faculdade e a faculdade tira a pessoa da igreja. Tem gente que compra uma casa, um sítio na praia, um navio, sei lá, um barco. E aí passa o final de semana para curtir o barco. Peça a Deus, Senhor, me dê amigos que tenham um barco. Eu vou lá, não preciso pagar nada. Eu vou lá, dou um passeio, né, dou uma volta e estou de volta. Às vezes a gente quer coisa, querido, que vai tirar a gente do caminho. Vai tirar a gente do propósito. E a gente tem que tomar cuidado, porque nem tudo, né, que aparentemente é bom, é para você. Às vezes é para o outro, não é para você. E outras coisas que não é para o outro, é para você. Deus te deu. Essa é a tua porção na terra. Amém? Em nome de Jesus, você vai colocar o teu coração na presença de Deus. E você vai pedir direção. E você não vai errar o caminho. Sabe por quê? A palavra fala que nem o louco vai errar. Amém? Então nós vamos viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. A palavra de Deus, em Atos 3:4 fala que Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Eles falaram o quê? Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Você tem muitas coisas potenciais, você tem dons, você tem qualificação que Deus te deu para você usar isso para a obra de Deus, para usar isso, o teu talento, para você abençoar vidas. Você pode, o apóstolo está falando esses dias, a gente pode ter tudo, pode ter carro, pode ter as melhores coisas na vida, isso é muito bom. Mas nós precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e tudo que a gente precisa e deseja. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Aleluia. E assim, quando você busca, você bate na porta que é Jesus. Quando você se coloca para viver aquilo que é a vontade de Deus e não gasta a tua energia com coisas que não vão te acrescentar em nada, você começa a viver. Em terceiro lugar, levante a sua mão e fala: em nome de Jesus, eu vou viver a palavra que vai me fazer dar um salto profético para o novo tempo. Atos 3, né? Fala que eu não possuo prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou a levantar, e imediatamente os seus pés e tornozelos, o quê? Se firmaram. Às vezes, queridos, a gente precisa enviar a palavra, olhar nos olhos, mas a gente precisa pegar às vezes na mão e colocar de pé, e ajudar e sustentar. Porque às vezes a pessoa está tanto tempo sem saber, ou ele a vida toda sem saber o que era estar de pé, debaixo da autoridade da igreja, a igreja apostólica. Nós vamos ser tomados pela mão e nós vamos ficar de pé. E os nossos pés, os nossos joelhos não vão vacilar, mas nós vamos ficar de pé para enfrentar tudo aquilo que precisamos. E a palavra fala que aquele homem entrou com Pedro e João no templo. Fazendo o quê? Dando glória a Deus. Isso que nós vamos fazer. Fique de pé. Levanta. E vamos glorificar o nome do Senhor. Vamos cantar. Vamos adorar ao Senhor. E você vai começar a olhar para essa área da tua vida. E você vai se colocar nesta posição. Eu não aceito mais esmola. Eu quero a vontade boa, perfeita e agradável de Deus na minha vida.